Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Quem que é a primeira vez que está participando da live? Coloca um número 1 aqui, por favor. Eu já vou adiantando, então essa é uma live onde a gente aborda temas relacionados à liderança, mas não são temas que a gente encontra em qualquer livro de liderança. São temas que vai além, porque é a liderança com propósito. E quando a gente fala de liderança com propósito, não tem como não ir à palavra para ver o que fala sobre essa liderança com propósito. E eu venho construindo um racional com quem está desde o primeiro dia. Quem é o primeiro dia, sejam bem-vindos. Cíntia, Rice, muito bem-vindos. Quem está desde o primeiro dia, vocês continuam muito bem-vindos. Mari, bom dia. Deu tudo certo aí ontem? E a gente vem construindo um racional sobre os principais pontos de liderança. Então eu estou seguindo uma sequência, mas sempre deixando o Espírito Santo estar conduzindo essa live. Hoje foi um desses dias porque eu estava seguindo uma sequência e simplesmente tudo mudou. Era uma live que seria a nona live, era a que eu senti que eu tenho que fazer hoje, tá? Então eu espero que vocês compreendam que às vezes é isso que acontece na vida mesmo. Às vezes a gente faz um planejamento, mas o planejamento, o único controle, né, que tem da nossa vida tá nas mãos de Deus. E isso para mim, como líder de área de planejamento e controle, demorou muito para eu acreditar e entender. Primeiro entender e depois acreditar, na verdade. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. E esse tema foi uma amiga muito querida que me convidou mas me propôs para falar sobre esse tema. Ela está participando da live hoje. Eu vou abrir num determinado momento a live para líderes, grandes líderes que eu admiro, como convidados, cada um para abordar um tema. Então já fica aqui o meu convite para a gente voltar abordando de uma forma mais profunda e trazendo aqui um ponto de vista às vezes complementar ou um pouco diferente. Eu já vou convidar aqui a Elaine para uma próxima live, tá, Elaine? A gente vai abordar esse tema, que é o tema do medo, tá ok? Então, antes da gente iniciar, pessoal, eu até trouxe para todos aqui, quem não sabe da minha história, eu desenvolvi liderança em multinacionais. Foi uma liderança que foi, sim, desenvolvida na prática, porque eu iniciei minha carreira como líder muito cedo, com 22 anos. E ontem eu estava lembrando disso, gente, olha que curioso. Dois fatos curiosos sobre liderança na minha vida. Obrigada, Elaine, já está convidada, tá? Eu tinha convidado pessoalmente, agora em público. Mas tem dois fatos curiosos sobre liderança quando eu falo do conhecimento de liderança, conhecimento técnico da minha vida. Muito antes de eu ser líder, quando eu estava... Na verdade, eu já era líder, né? De forma um pouco diferente, mas não era liderança dentro de empresa. Quando eu estava na faculdade, eu fazia parte do Rotaract Clube de Ilha Solteira. Não sei se tem alguém aqui dessa época, é um clube social para jovens. E nesse período, nós organizávamos para a faculdade, né, para a Unesp, era algo fora da Unesp, mas a gente organizava com o público-alvo da Unesp, mas também da cidade, cursos de liderança. Curioso isso, né? Lá atrás eu já organizava cursos de liderança. Na época eu não palestrava ainda, eu era universitária, muito jovem, mas eu já estava à frente de um time. Eu cheguei à presidência do Rotaract Clube lá de Ilha Solteira. A gente fazia muitos projetos, eu dava aula em centro de desenvolvimento para curso técnico. Essa veia social sempre esteve em mim. Ah lá, a Ilka estava, obrigada Ilka, alguém para confirmar que era real. E eu lembro dos palestrantes. Então assim, eu comecei a me desenvolver em termos... Porque na faculdade a gente não aprende sobre liderança e nem empreendedorismo. Pelo menos na agronomia,
né, engenharia agronômica, não é comum isso, não era na minha época. É claro que isso já tem 15 anos, não vou nem falar quantos anos atrás, né, mais 15 anos, quando eu estava na faculdade, e não era comum. Então, o que a gente fazia como Rotaract? Desenvolvia esses cursos de liderança, foi mais de um módulo que a gente fez. E aí, outra coisa curiosa, primeiro, eu comecei a organizar cursos de liderança ainda como universitária e aprendia muito naquelas palestras. Segunda coisa curiosa, quando eu entrei na empresa, a primeira empresa que eu entrei, que foi uma multinacional, eu entrei como trainee. E trainee fazia de tudo. Trainee era vamos falar assim, uma mão de obra muito qualificada, mas se for ver até barato, porque tinha boas formações, fazia de tudo. Mas para mim ganhava bem, para a empresa eu falo, né? A visão empresa se torna barato, mas para o trainee era muito bacana. E eu comecei a fazer dentro da empresa o PDL, que era o Programa de Desenvolvimento para Líderes, sem ser líder ainda. Eu fazia com outros líderes, inclusive tinha cases reais, e eu não era líder. E ali eu estava aprendendo, eu estava extraindo tudo. E aí foi quando eu fui para minha liderança. Minha primeira liderança eu tinha, acho que era 23 anos, 22 para 23 anos. Foi uma equipe aí de 21 pessoas, eu sempre conto isso, todos homens mais velhos, mas que eu tive que conquistar o respeito. Ontem nós falamos sobre isso, né? De como associar autoridade com respeito. Gente, com certeza na minha primeira liderança eu entrei com zero autoridade. Imagina uma menina muito mais nova do que eles e sem experiência nenhuma. A minha única autoridade que eu tinha era na posição, nessa liderança lá atrás, que foi a primeira liderança. Vocês estão conseguindo acompanhar? Pessoal, quem está entrando, seja bem-vindo. Faça essa live chegar para um monte de gente. Eu vou fazer isso agora, vou também compartilhar aqui, mas compartilhem comigo. Com certeza vocês foram convidados por alguém, então seja instrumento na vida de pessoas. Peguem essa setinha aí, compartilha bastante. Vocês podem participar da live também com comentários e trazendo até a sua vivência, tá? Então, só resgatando aqui, na minha primeira liderança, a única autoridade que eu tinha, com certeza, era a posição de líder. Porque eu era muito jovem, nunca tinha sido líder antes, era mulher num ambiente masculino, não vou falar machista, porque eu não senti nenhum tipo de preconceito nesse sentido naquela época. Possa até ser que tenha existido na cabeça de alguns, mas eu nunca percebi, tá? E eu tive que conquistar o respeito daquele time. E eu conquistei o respeito da forma com que nós abordamos ontem aqui na live. Eu conquistei o respeito primeiro com a minha humildade. Humildade em aprender, perguntar, ouvir o que eles estavam precisando. Então esse foi o primeiro passo e essa foi a virada de chave para essa minha primeira liderança, tá? Foi a humildade. Além da humildade, eu tive empatia de entender as necessidades daquelas pessoas e compartilhar das mesmas necessidades. Empatia muitas vezes é isso, é a gente compartilhar não somente nas nossas ações, mas a gente sentir que aquela necessidade é nossa também. E a partir de relacionamento, com o tempo, eu fui conquistando a confiança desse time e, é claro, junto com eles, revertendo um resultado. Obrigada, Dai, você participou bem desse início mesmo, com certeza. Revertendo o resultado com o time, aí não preciso nem falar que o respeito foi carimbado, né? Quando você leva um time a um objetivo que é comum, e aí comemorar, vibrar com o time, isso não tem preço. E eu falo que eu conquistei o respeito porque tem uns 2 operadores daquela época que até hoje me mandam mensagens pelas redes sociais e fazem questão de manter algum tipo de contato. E isso que eu tô falando para vocês, gente, faz, sei lá, 12 anos mais ou menos, tá? Então, só para vocês terem uma noção.
E aí nessa linha de conquistar respeito e de humildade, o tema que eu vou abordar aqui hoje é sobre o medo, tá bom? Então é um medo, tanto o medo que possa gerar na equipe com a nossa liderança e o que acontece isso, como o medo nosso como líder. Quem já assumiu alguma posição que trouxe muito medo para vocês? Oi, Guerra, seja bem-vindo, guerreiro. O Guerra é dessa época, inclusive eu acabei de contar uma história da minha primeira liderança. Marreco, seja bem-vindo. Pessoal, quem já assumiu alguma posição muito desafiadora como líder, e quando eu falo posição, gente, quem é pai e mãe de primeira viagem, às vezes se deparou com isso também. Uma liderança muito desafiadora e que trouxe medo. Mas se você teve à frente de grandes equipes, ou aquele desafio que você fala, Senhor, será que é para mim mesmo? Quem já teve essa situação? Por favor, comentem eu aqui, vão compartilhando comigo se vocês já tiveram alguma experiência desse tipo, por favor. Obrigada, Guerra. Elaine e Ilka já tiveram. Quem mais já teve situação de assumir uma liderança ou serem colocados numa liderança e que sentiram medo? Pessoal, um medo, ele é um sentimento que ele vai estar, ele sempre vai estar presente. O medo é o que nos fez, né, e nos faz muitas vezes evoluir e sobreviver como espécie humana, tá? Ele é o nosso lado racional. Ele é o que evita a gente se colocar numa zona de risco. Ele que vai trazer esse tipo de proteção, tá? Então o medo faz parte, exatamente, Guerra. O medo faz parte. Só que aí a gente tem duas opções. Ou a gente deixa o medo tomar conta da gente e se a gente alimentar esse medo, ele pode até paralisar a gente. Eu já trabalhei com profissionais e empresas que tiveram profissionais que desenvolveram síndrome do pânico, que tiveram burnout. É nesse sentido que o medo pode, inclusive, paralisar uma pessoa, tá? Então, o frio na barriga, Fernando, é o medo, é aquele friozinho na barriga. Ele é natural, Só que o que não pode passar de uma esfera que chegue a paralisar. Então, ela seria a mais alta, tá? O medo paralisa. Depois eu vou chegar nisso com os nossos liderados, nossa equipe ou nossos filhos também, tá? Então, na esfera mais alta, se eu tenho medo, ele vai paralisar. Tem uma esfera antes de chegar a ponto de paralisar que também pode acontecer e que também é perigosa. Para quem me conhece, sabe que eu tenho 2 cachorras adotadas da rua, tá? E eu tô falando de medo aqui de liderança. Eu só tô construindo um racional para que vocês entendam. Eu tenho 2 cachorras adotadas da rua. As 2 tiveram comportamentos semelhantes quando eu adotei, porque elas estavam na rua e elas estavam judiadas na rua. E elas tinham muito medo, porque elas estavam judiadas na rua. Uma delas, que é a Jolie, que já tá bem velhinha aqui, quando eu adotei ela na rua, o medo que ela tinha era tão grande que ela não aceitava ajuda. Eu ia tentar pegar ela no colo para dar carinho, para cuidar dela. Ela era arredia, ela latia como quem quisesse me morder. Diferente um pouco da Julieta, quando eu peguei na rua, porque ela também estava com muito medo. Quando eu tentava pegar ela no colo, ela não queria ajuda, ela se encolhia, mas ela não era agressiva. E por que eu tô falando isso, pessoal? O medo, ele é um sentimento que tem dentro de nós por instinto.
tá? Então ele é um sentimento por instinto que tem dentro de nós, para defesa, para proteção, por instinto. E quando a gente tem muito medo, ou ele vai paralisar, ou vai nos tornar pessoas que não aceitam ajuda, ou pessoas agressivas. Então aquelas pessoas que é muito ríspida, agressiva, que não aceita ajuda, muito provavelmente já sofreram algo que trouxe muito medo e tornou elas assim. Pessoal, faz sentido? Vocês já trabalharam com alguém, né? Quem trabalhou com equipes operacionais, principalmente, a gente pegava muito esse perfil, né? De pessoas que você tentava ajudá-la e a pessoa era retraída e era fechada. Ou até arredia, você falava algo que era pro bem da equipe e essa pessoa era arredia. Vocês já se depararam com essa situação? Vão manifestando aí. Então vamos lá, vamos ver as duas visões. Nós como líderes, querendo conquistar uma equipe, às vezes numa liderança nova, e com liderados que já têm algumas crenças limitantes e alguns traumas da vida, tá? Então a gente precisa compreender isso. O líder, além de levar e ter um propósito claro, ter um objetivo claro para conduzir o time, ele precisa principalmente respeitar esse time, entender que cada um ali tem alguma luta que passa, ter essa empatia para entender que quem está ali hoje, manifestando hoje, já passou muita coisa na vida, tá? Então esse é um ponto que é importante todo líder saber. Às vezes não é sobre a sua liderança, porque aí a gente... E aí é esse ponto que eu queria associar com a humildade. A gente acredita que é algo pessoal, do tipo, essa equipe eu não consegui conquistar o respeito da equipe porque é uma equipe fechada. E aí a gente tira a humildade nessa hora e acredita que é algo pessoal, tipo, que é nosso. E o que muitos líderes fazem nessa hora? Substitui equipe, substitui gente. Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer aqui. Primeiro, vocês concordam que nesse momento, além daquela equipe já estar com medo por causa de experiências que elas tiveram, às vezes de lideranças novas que chegaram e trocaram todo mundo, então elas se retraem, não aceitam ajuda e não dão o melhor potencial, porque o medo paralisa. Então talvez nesse primeiro momento da sua liderança, não é o seu momento melhor para avaliar aquele time que você está assumindo. Porque junto com aquele time está o medo. Medo do que eles trazem na vida, mas medo da sua posição nova de liderança também, porque vocês não sabem a experiência que aquele time já teve de novos líderes, ainda mais em empresas que já trocaram muito de líderes. Eu assumi uma liderança na última multinacional que eu passei, que nos últimos 5 ou 6 anos, agora eu não vou lembrar, já tinham passado 5 gerentes agrícolas. Nenhum tinha ficado mais de 1 ano. Imagine você assumir um time desse. E o gerente que estava antes de mim, acho que ele ficou um pouquinho mais de 1 ano, ele estava conquistando uma relação de confiança com esse time. O time já tinha abraçado a causa dele, ou seja, ele estava conquistando o respeito aos poucos. Eu imagino quão desafiador que foi isso também para ele. Por isso que eu falo que a gente tem que respeitar quem passou antes da gente, a gente tem que honrar os nossos ancestrais que passaram antes com a gente, seja numa relação familiar, seja numa liderança, porque a gente não sabe o peso daquela cadeira naquele momento. Quem passou antes de nós deu o seu melhor. Então esse líder, que foi o que eu tinha assumido a posição, ele estava nesse processo de conquistar o respeito. E ele saiu. Ele saiu para um desafio maior, enfim, ele viu algo melhor para ele. Mas aquela equipe ficou. Aquela equipe que eu assumi essa posição de liderança, que já tinha traumas de mudanças de gestão por muitas vezes,
e que estavam confiando em alguém, eles ficaram. E qual o sentimento que aquela equipe que eu assumi tinha? O que vocês imaginam? O medo estava lá? Com certeza. Primeiro porque ninguém sabia quem que ia assumir. Eu estava dentro da empresa e para mim foi a decisão mais assertiva do diretor na época. Talvez eu não era a pessoa mais preparada tecnicamente, porque eu sempre trabalhei na área de planejamento, controle, qualidade, e estava assumindo uma operação inteira. Por mais que eu tinha experiência da área de comercial, suprimentos, eu tinha essa experiência, essa vivência, porque eu já tinha assumido essas posições também. Mas operacionalmente falando, sem dúvida nenhuma no mercado tinha muita gente mais experiente do que eu para assumir essa posição. Mas vocês imaginem, no meio de uma safra, no meio de um ano, no meio de um exercício, com uma equipe que já tinha uma experiência, já tinha traumas de mudança de liderança frequente e mudança de time, quando eles conquistam e conquistam mutuamente o respeito e a confiança, o gerente sai. Então, além desses traumas que eles trazem do medo da mudança de posição, eles estavam se sentindo abandonados. Abandonados. Por quê? Pô, e agora? Saiu e a gente fica aqui, o que vai ser de nós? Quem que vai vir? Vem um monte de dúvida e com as dúvidas vem o medo. E aí, pessoal, eu assumi essa posição de liderança de um time de 800 e tantas pessoas, 850. Eu estava saindo na mesma empresa, tá? Meu time anterior tinha aproximadamente 80 pessoas. Era um time 10 vezes maior. Em uma região que era super complicado de logística, de operação, de um histórico que eu acabei de comentar com vocês aqui, e com um desafio 1000 vezes maior, que era uma safra em meio à pandemia, que o medo já estava instalado na cabeça de todo mundo. A gente tinha medo se alguém ia ficar doente, se eu ia perder alguém da família pelo Covid. Gente, isso foi em março de 2020, que começou a pandemia. Eu assumi essa posição em maio. E mais, eu assumi essa posição quando eu saí da licença da maternidade. Eu tinha acabado de sair da minha licença. Meu filho, quando eu assumi a posição, estava com 7, 8 meses. Numa pandemia, que era uma incerteza. O medo estava instalado nessa situação ou não, pessoal? O que vocês imaginam? E aí eu tinha algumas opções. Eu poderia ou paralisar, e quando eu fui convidada a assumir essa posição, recusar. Essa estava na minha mão. Estava na minha mão. O meu líder confiou em mim. Mas eu poderia ter paralisado e falar, não quero. Eu poderia até ter paralisado e falar, eu quero sair da empresa, inclusive. Eu quero cuidar do meu filho. Eu quero proteger ele, porque a gente está numa pandemia. Eu nunca vivi uma pandemia em ninguém aqui. Todo mundo na mídia mandando parar e ficar em casa, e o agro não pode parar. A gente tinha que continuar produzindo. E eu, como mãe, que sem saber malemar cuidar do meu filho, ia ter que cuidar de 800 pessoas numa pandemia. E mais, além de cuidar, eu ia ter que fazer a operação rodar com segurança, entregando o resultado. Então, assim, o que eu fiz, pessoal? É isso que eu quero trazer aqui. Como não paralisar? E como que eu não iniciei essa liderança de forma agressiva ou sem buscar ajuda? É isso que eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? E aí eu vou trazer para vocês aqui o que eu fiz na prática e o que tem na palavra falando sobre humildade e falando até trazendo um pouco aqui sobre esse conceito de liderança, tá? Mas eu vou falar o que eu fiz. Primeiro, para essa decisão, é claro que eu avaliei prós e contras como profissional. Qual que vai ser o meu ganho a mais, né? O que vai aumentar de salário e qual que é a responsabilidade. E a conta não fechava, tá? Jogando a real aqui, porque meu desafio ia ser 10 vezes maior, eu não ia ter 10 vezes mais de salário. Vocês estão entendendo? Minha equipe passava de 80 para 800.
Eu tinha uma equipe que parte era operacional, muita era administrativo. Eu passaria para uma equipe 100% operacional. Então, não é, se eu fizesse essa proporção, esquece, tá? Mas eu pus lá prós, contras, o que isso traria para mim como profissional. Era algo que eu já almejei na carreira, sim ou não? Enfim, eu fiz as minhas avaliações do lado racional, do lado técnico. Lembra que eu falei que eu sempre trabalhei com planejamento e controle? Eu fui lá fazer meu planejamento. Fiz lá a minha SWOT para ver os prós e contras, a SWOT da equipe, aquele negócio todo que a gente acha que vai dar tudo certo só fazendo isso, mas não. Porque eu não sentia no coração ainda a tranquilidade para responder os diretores na época. O diretor que era o diretor da Cargill e o diretor geral ali da unidade, que era meu líder. E aí eles precisavam de resposta. E eu lembro certinho que meu líder falou, olha, eu preciso dessa resposta até tal dia, era 3 dias depois. E eu falei, meu Deus, o que eu faço, tal. E aí eu lembro que eu consultei o meu irmão, o Rei, só para trocar uma ideia com ele. Falei, putz, Rei, eu tô aqui, né, eu tô em dúvida. Na época eu já não tinha meu pai e minha mãe, inclusive isso fazia exatamente 8 meses que meu pai tinha falecido, era esse momento de vida que eu tava também. E aí ele falou algo que foi muito sábio, eu falo pra vocês. Pessoal, a urgência de uma decisão sempre vai ser da outra pessoa. Não tem nenhuma decisão que seja muito importante, que não pode aguardar 1, 2, 3 dias. Olha que sabedoria essa resposta do meu irmão no momento. Então, assim, eu já tava naquela angústia para poder responder e ainda na pressão de responder com urgência, com rapidez. E é aí que às vezes a gente toma decisões erradas na vida. E aí eu virei pro meu líder, chegou o dia que eu tinha que responder. Eu não sei se ele tá aqui, o Luiz Paulo era meu líder na época, o Guerra, que já foi meu líder também e tava aqui, fiquei muito feliz. Eu falo que líder nunca deixa de ser, tá, pessoal? Então, assim, os grandes líderes que eu tive, eu considero líder até hoje. Por isso que às vezes eu falo, meu líder, na verdade, é o meu líder da época. Então, eu honro quem já passou na minha trajetória como líder, tá? E aí eu virei pra ele e falei assim, eu não estou pronta para responder. E ele, mas Natália, esse time todo, a gente tá na operação e tem a pandemia, eu preciso de alguém para tocar, eu não quero trazer de fora para não gerar mais medo ainda. Ah lá, guerreiro, é esse aí, pessoal, um grande líder, muito aprendizado. Gratidão, Guerra. O nome dele é Guerra, mas é uma pessoa de paz, viu, gente? E aí eu falei pra ele, Luiz, eu não tô pronta. A pressa e a urgência, com muito respeito eu falei isso, é de vocês. Mas é uma decisão importante, não só pra mim, mas pra esse time. Eu preciso amadurecer um pouco mais. E aí eu pedi mais um prazo. Eu fico imaginando, eu nunca conversei isso com o Luiz Paulo pra ver como que foi, né, essa resposta pra ele. E aí, o que meu irmão também trouxe que foi muito sábio? Além disso, do prazo, que a urgência é sempre do outro, nunca é nossa, e nenhuma grande decisão não pode, né, não é nada tão urgente que não possa esperar 1, 2 dias. Como ele trouxe o seguinte, ele falou, Nath, você é uma pessoa de muita fé. Ora para Deus, coloca seus medos, as suas dúvidas, as suas aflições, que Ele vai te responder. E foi o que eu fiz, gente. Todos os outros dias do novo prazo que eu tinha pedido, eu coloquei meu joelho no chão e orei muito, muito, muito para Deus, para saber se era a melhor decisão. E eu não tinha resposta, né? A gente espera vir uma voz do além, vai minha filha, né? Ontem nós falamos sobre isso num grupo de oração que nós temos. E eu orava, eu fazia a minha parte, eu colocava meu medo. O meu principal medo era a segurança, tá? Já compartilhando com vocês, era se eu ia conduzir esse time com integridade física, com segurança mesmo naquele momento. Esse era meu medo. Porque desafio eu sempre gostei. Eu sempre tive a ambição de crescer no bom sentido, de ter novos desafios. Isso é nato meu e isso tem que estar em todo líder. Querer crescer, evoluir,
Nem sempre a gente está pronto, a gente vai se preparando durante a jornada, tá? Mas o meu principal medo era a segurança. Até que um dia, pessoal, é óbvio que nesse processo a gente não para de trabalhar, né? Então eu continuava trabalhando normalmente na usina. E eu tava indo para a usina, ouvindo inclusive um louvor. Nossa, mas Deus me deu tanta paz no coração. Eu comecei a imaginar eu assumindo e comunicando o time, porque ninguém estava sabendo desse trâmite todo ainda, nem a minha equipe que eu liderava, nem aquela futura possível equipe. E aí na minha mente, indo para a usina, era 40 minutos de carro, eu comecei a vir, eu comunicando o meu time, comunicando o novo time. E aquilo me deu uma paz, assim, uma força, e eu comecei a cantar mais e louvar mais. E ali eu sabia que era a decisão correta, porque eu me imaginei naquela posição e me deu paz. E eu em paz, pessoal, eu não vou contar hoje essa história, mas eu ainda vou contar sobre essa liderança minha, que eu assumi lá na Cevasa, nesse contexto todo, o cenário que eu falei. Mas só resumindo, eu consegui conduzir esse time em meio à pandemia, com todos esses medos que já estavam instalados, a entregar todos os recordes agrícolas, todos os recordes. Se pegasse 20 anos de empresa, todos, recorde de produtividade, recorde de RMC, que eu vou falar termos que vocês não conhecem, tá? Mas em termos de qualidade, custo, entregamos tudo que vocês possam imaginar em termos de recorde, tá? Então, assim, e mais, qual que era o meu principal medo que eu falei para vocês? Era a segurança daquelas pessoas, porque é uma operação muito pesada. Esse era meu principal medo. E para mim, independente de todos os outros recordes, o que eu tenho mais orgulho de dizer, pessoal, é que a gente conseguiu terminar uma safra inteira sem nenhum acidente reportado. Tá? Acidente reportável é aquele acidente que tem afastamento, é um acidente que inviabiliza a pessoa a fazer a sua função original dela, tá? Então a gente teve pequenos acidentes que não machucou ninguém, não chegou a precisar de um curativo, vamos falar assim, algo maior. Então assim, pessoal, isso para mim não tem preço, isso em usina é muito desafiador, quem é de usina sabe que é muito desafiador. E quem permitiu que a gente tivesse esses recordes e essa conquista de 0 acidentes reportáveis? Primeiro, quem permitiu foi Deus, acima de tudo, mas teve sim muita técnica atrelado. Teve sim muito exercício para equilíbrio emocional atrelado. Depois eu falo um pouco qual foi a estratégia que eu utilizei. Mas basicamente eu utilizei uma estratégia reforçando os pilares físicos e técnicos do meu time. E quando eu falo do meu time, foram dos 800, cada um dos colaboradores. Eu reforcei o pilar emocional com práticas inclusive de mindfulness, para esses mais de 800 colaboradores, mas o principal, eu reforcei o pilar espiritual. Depois eu vou contar o que eu fiz para reforçar esse pilar também, tá? Então vamos só na palavra, que é algo que eu queria trazer, e a gente finaliza, pode ser? Vocês dão mais 2 minutinhos aí, vou passar 10 minutinhos do nosso horário, tá? Mas eu vou em João, tá? 6. Sabe aquela passagem da Bíblia que muitos já ouviram, eu acredito, independente da religião, que é a multiplicação dos pães e dos peixes? Eu acho que é uma palavra que muitas pessoas conhecem, independente da religião. Aqui não é sobre religião, essa live é sobre liderança com propósito, mas quando a gente fala de propósito, qual o nosso propósito? Como liderar com propósito? É liderar com o que está na palavra, do principal líder que já existiu, que foi Jesus, e que ele recebia toda a sabedoria de Deus. Então eu vou trazer aqui só para fechar esse racional que eu fiz hoje aqui, tá? Então tava nesse momento, né, da multiplicação dos pães e tudo mais. Mas o que eu queria trazer aqui, né? Eu vou destacar. Primeiro,
Jesus subiu em um monte e sentou-se ali com seus discípulos. Seus discípulos, imagine você numa posição muito alta de liderança, seus discípulos são seus diretos, tá? Então ele tinha uma situação ali e ele sentou com seus discípulos. Olhou em volta de si e viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. E aí eles estavam lá na travessia, tá? Só para lembrar o contexto. E Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ou seja, eles tinham um desafio humanamente impossível, vamos falar assim, porque era uma multidão muito grande. E mais, olha aqui, pessoal, pega essa chave da liderança aqui. Jesus perguntou isso, certo? Mas aí na sequência diz assim: ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Pessoal, muitas vezes como líder, a gente não tem que dar a resposta pronta. A gente tem que provocar o nosso time a se desenvolver e trazer a resposta. Quantas vezes a gente já fez isso? De ter a resposta pronta e deixar o seu liderado falar. Ou até fazer a pergunta só para ver o que ele vai falar. Isso é um líder que está desenvolvendo a pessoa. Isso é o líder, pessoal. Então ele sabia o que ele ia fazer, mas queria saber se o Filipe, o que ele ia falar. Aí o que o Filipe falou? Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata, ou seja, é impossível, tinha que gastar muito. Filipe respondeu com base no conhecimento dele teórico. Ó, o Filipe aqui é a Nath do planejamento e controle, tá? Então ele foi ali, é o engenheiro, é o agrônomo. Pela lógica e pelo que ele via com o olho humano, era impossível. A resposta dele foi essa, tá? Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Depois ele falou: mas o que é isso para tanta gente? Gente, vamos lá, André, ele teve iniciativa. Talvez ele não conseguiu enxergar ali na solução, mas ele trouxe algo que poderia contribuir para a solução. Olha mais um ensinamento se a gente for aplicar no ambiente de trabalho. Iniciativa, proatividade. Tô ali, ó, senhor, né, meu líder, vem cá. Tem aqui esse menininho aqui, ele tem essa quantidade aqui, mas eu sei, é pouco, mas eu tô aqui sendo proativo, tô tentando buscar solução, focar na solução e não no problema. Foi isso, basicamente, que o André fez, certo? E aí, Jesus assumiu a posição dele de líder. E nos momentos mais desafiadores, nós temos que nos levantar como autoridade do nosso lar ou dentro da empresa. Então é nesses momentos que a gente tem que dar a nossa cara. É quando é algo impossível que a gente tem que assumir a nossa posição e falar: deixa comigo. Vocês trouxeram o que vocês tinham de sugestão. Já fiz esse exercício para tentar fazer com que a equipe trouxesse a solução, mas tá nesse imbróglio, aí é comigo. Eu, líder, tenho que dar a cara a tapa e assumir a responsabilidade da posição que eu fui colocado. Então vamos lá, o que Jesus fez então? Todos se sentaram, tinha muita gente, imagina, era uma multidão, imagina essa situação, ele num local ali, mas assim, era uma multidão gigantesca, ele pediu para todos se sentarem. Tinha quase 5.000 homens, mas, pessoal, na Bíblia, às vezes a gente fala 5.000 homens, multiplique isso por muito, não dá para saber. Hoje em dia, quando tem manifestação na rua, ninguém consegue definir quantos que tem lá, mesmo tendo drone e tudo mais, imagine na época. Então, imagine que fosse uma multidão gigantesca, tá? Mas que fosse 5.000, vamos facilitar a vida de todo mundo. Ele pegou os pães, ou seja, alguém entregou algo para ele, mesmo que parecia não ser a solução, que foi o menino. Gente, o menino não tem nem nome na Bíblia, mas foi ele que entregou os pães. Ele só tinha aquilo e ele entregou, ele serviu. Vocês estão entendendo quão profunda é essa passagem? Ele não é nem citado na Bíblia, esse menino, mas foi a partir do que ele entregou, do pouco que ele tinha, que ele resolveu compartilhar com o André, e da iniciativa do André, proatividade do André,
que Jesus fez? Tenho 5.000 pessoas. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas antes de mais nada, eu não vou reclamar, não vou falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, isso não é nada. Joga os pães e o peixe quando André trouxesse. Tem líder que faz isso. Não, sai pra lá, isso daí não vai resolver nada não. Não, o que Jesus fez? É pouco, mas é o que tem. Ele deu graça, olha a gratidão. Quem agradece, a graça desce. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele deu graça, vamos seguir. Deu graças a Deus e repartiu com todos. Fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Não foi contado. Comeram à vontade. Abundantemente. E quando já estavam satisfeitos, para ter noção que realmente foi à vontade, ele disse para os discípulos, recolhem os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Ou seja, foi tanto que ainda sobrou. Eles juntaram os pedaços e ainda encheram 12 cestos, pessoal. Foi muita coisa que sobrou, inclusive, de tanta abundância que teve. Os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Ele conquistou a autoridade dele ou foi imposta? Me falam, vão respondendo aqui quem participou das outras lives. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força, né? A força para fazerem o rei, para o fazerem rei. Queriam enaltecer isso, queria colocar Jesus na posição mais alta de autoridade que existia na época para aqueles homens, que era uma realeza. Essa era a posição mais alta. Então voltou sozinho para o monte. E é aqui que eu quero voltar no ponto da humildade e do propósito. Ele, como líder, liderava com propósito. Ele sabia claramente qual que era o propósito dele. Ele sabia claramente qual que era o objetivo dele como líder. Ele não perdeu o foco no seu objetivo, no propósito que ele tinha como líder. E o que ele fez quando tentaram levar ele para a realeza? Ele podia correr o risco da carne aceitar. Gente, Jesus era humano, vamos falar assim, né? Ele poderia. Ali estava alguém tentando tirar ele do foco, mas não, né? Ele não deixou o humano tomar conta. O que ele fez, gente? Ele foi para o monte. E o que ele fazia no monte? Alguém pode me responder? No monte ele ia, mais uma vez, orar a Deus, se conectar com a fonte. O que provavelmente? Agradecer por aquilo, pelos outros, não por ele. Não era agradecer que ele tinha conquistado o respeito, não. O respeito e a autoridade dele tinha um propósito. Não era por ele, não era para enaltecer ele, não. Era para ele cumprir o propósito dele nessa terra. E aí ele foi pedir, pai, eu acredito isso, tá? Seria eu faria isso. E quantas vezes eu já não fiz isso? De agradecer e falar, Senhor, não deixe que nada me desvie do meu propósito. Não deixe que nenhuma proposta de emprego que possa parecer extraordinária me desvie do meu propósito. Não deixe que dinheiro nenhum me desvie do meu propósito. Então, muitas vezes o líder tem que ter essa humildade também. Humildade nesse sentido, para confiar em Deus, que tudo é um processo. E se você tiver essa conexão direta com Ele, e a gratidão e a certeza que Ele está junto com você, você está fazendo a sua parte, você está se desenvolvendo tecnicamente, está ativando o corpo, a gente já falou sobre isso. Está tentando ter aí somente o que é bom para o seu time. Mas o mais importante, pessoal, estejam alinhados com o seu propósito. Não esqueçam que cada um aqui tem um dom que Deus deu. E esse dom é para compartilhar com as pessoas e para que vocês vivam o seu propósito. Eu li essa passagem com um olhar de liderança e de empresa. Mas o que eu queria trazer mais uma reflexão, pessoal? Essa passagem traz a questão do pão.
Então a gente fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então agora vamos transformar essa passagem com esse objetivo. Vocês estão recebendo aqui o pão da vida, vocês estão recebendo um pouco da palavra. Mesmo que vocês acham que vocês sabem pouco da palavra, eu me considero uma pessoa que sei muito pouco ainda. Mas eu estou compartilhando um pouquinho que eu sei. Porque talvez esse pouquinho que eu sei, alguém que está na live aqui, vai fazer um milagre na vida de alguém. Com um pouquinho que eu compartilhei com vocês, vocês na posição de liderança importante que vocês têm, pode ser que vocês façam hoje um milagre na vida de alguém. Então é assim que eu vou finalizar a live. Primeiro agradecendo e dando graças a Deus por esse momento, por poder compartilhar com vocês. Agradecendo a Deus pela vida de cada um aqui. Agradecendo a Deus por nos dar saúde para estarmos aqui. Agradecendo a Deus pela minha família, por essa casa, por eu ter um celular para falar com vocês. E agradecendo a Deus por eu estar multiplicando um pouquinho do que eu sei. Então eu estou multiplicando um pouquinho do que eu sei com você, com a sabedoria divina que me conduziu para esse assunto hoje, que nem estava no meu planejamento inicial. Mas eu gostaria, pessoal, de pedir a Deus também que vocês usem o dom de vocês, cada um tem um dom aqui, para multiplicar esse pão que vocês acabaram de receber no ambiente que vocês exercem a principal liderança de vocês. Seja no ambiente familiar, seja dentro dos amigos, seja na empresa, seja numa nação, multipliquem cada pão que é a palavra de Deus que vocês recebem, certo? Pessoal, amanhã é sábado, né? Eu tô até perdida, essa semana foi bem intensa, acordando às 5h20 da manhã. Amanhã é sábado, então sábado e domingo vão ser os meus descansos semanais, vamos falar assim. É muito prazer que eu faço essa live, é de entrega. Eu já falei isso, eu não vou dar um arraste para cima, vender nada, né? Eu tenho meus negócios, minhas empresas, não é aqui, não é esse ambiente que eu faço vendas. Mas eu estarei com vocês, dando tudo o que eu sei pela carne e o que eu recebo pela sabedoria divina relacionado à liderança com propósito. E o meu compromisso com vocês é todo dia, 5h55 da manhã, de segunda a sexta-feira. Então, segunda-feira a gente continua. Eu não trago o que eu vou falar na segunda, porque eu faço um planejamento, mas assim como hoje, simplesmente deixo fluir o Espírito Santo conduzir. Mas eu conto com a presença de vocês e mais, pessoal. Vamos multiplicar, vamos encher essa live, não é pela Nath, não. Essa live não é minha. Essa live é para levantar grandes líderes para fazerem milagres. Para levantar líderes, para serem impulsionadores de pessoas. Então essa live não é minha, o único propósito é esse. Seja instrumento, traga um monte de gente. Você que tem equipe, faça a sua equipe participar aqui. Você que tem família, envolva a família, mesmo que seja criança, eu não falo nada pesado. Minha forma de falar é essa. A cara é cara lavada, cara com sono, com olheira, porque não dá para eu acordar mais cedo para me arrumar. Eu falo que quem que me vê no trabalho é outra pessoa aqui, né? Mas é aqui a minha essência, simplesmente multiplicando um pouquinho dos pães que eu recebi, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus acompanhe, que vocês possam, principalmente, além de se transformarem, serem a transformação, instrumento de transformação na vida das pessoas. Beijo, obrigada, gente!